Bem, então hoje nós vamos aqui no nosso capítulo 5. Essa numeração ela está equivocada, né? Então acho que a gente está no nosso capítulo 3 aqui na ordem, mas vamos falar de sistema de memória, tá? Bem, então primeiro vamos começando a falar e fazer uma revisão sobre os tipos de memória de semicondutores. Então não vou falar aqui de memórias ópticas, como CDs, DVDs, que até estão sendo já foram, né, ultrapassadas. As memórias magnéticas também, como os discos rígidos e tal, que também foram ultrapassados, apesar de ainda muito usados, mas estamos justamente nessa fase de torná-los obsoletos, né? Então eles vão se tornando obsoletos aí aos poucos. Ainda tem muito espaço para os discos rígidos, porque eles têm um preço baixo, está caindo muito, então para um armazenamento assim de grande quantidade, né, terabytes de memória, os discos rígidos ainda estão sendo bastante utilizados, né? Mas a tendência é serem substituídos por essas memórias de semicondutores e substituídos definitivamente, tá? Bem, então, quando a gente fala memória de semicondutores, vocês já sabem, né? São aquelas memórias que são compostas por transistores e por isso elas não usam luz, né? Como CD e DVD, que usa a reflexão da luz para dizer se um bit é 1 ou 0, mas usa carga dentro do transistor, né? Aquela história, quando tem um canal, aí a carga passa, quando não tem um canal formado, a carga não passa, e aí é 0. Por aí vai, né? Vocês lembram. E essas memórias de semicondutores têm algumas características interessantes. Então, vamos lá. Primeiro, os tipos. Nós temos aqui memória RAM, tá? Depois vieram as memórias ROM, né? Quer dizer, também temos memória ROM, a memória PROM, EPROM, tem a EEPROM, também chamada de E2, para você economizar esse EE, né? E2PROM, e a memória flash, tá? Então, o que é que muda? Esse nome Random Access Memory, ele foi criado na época que as memórias mais utilizadas eram as magnéticas, tipo HD, tipo fita, né, que quem sabe aí viu a época da fita cassete, né? Quem não viu fita cassete, assiste Guardiões da Galáxia e vai ver o que é a fita cassete, eles mostram muito lá, né? Então é coisa aí dos anos 80, anos 90, né? Então, usava-se também esse mesmo mecanismo de fita cassete, para guardar dados. E aí, em vez de uma fita cassete pequena, era um rolo de fita enorme, né? E é o mesmo princípio do disco rígido. Pega uma fita que é magnetizável e você magnetiza com polo positivo ou polo, né, negativo, e usa isso para separar o que é 0 e 1. Positivo é 1, negativo é 0, e aí usa ímã para escrever, né, o eletroímã para escrever, ou seja, para mudar o que é 1 e mudar o polo, né? Onde está negativo muda para positivo e vice-versa. E para ler também o ímã mais fraco, que vai lendo, vai passando a fita por cima do cabeçote e ele vai dizendo se o polo é positivo ou negativo e isso é transformado em 0 e 1. Bem, então essas fitas magnéticas, ela tem um acesso sequencial. Então, quem já teve a oportunidade de escutar música em fita cassete, se você está na primeira faixa, você quer ir para a quinta, você tem que girar a fita inteira, né? E girando, e aí você dá o play e vê em que lugar você está. Eu acho que pelo som você escutava assim, eu acho que eu estou na segunda faixa, aí passa mais um pouquinho, eu acho que eu estou na quarta faixa. E vai passando devagarzinho, escutando, até você chegar acessar a quinta faixa. Então, era sequencial. Então, isso para usar dados e arquivos, como é o HD e tudo, isso é muito lento. Né? Se você está num local, o cabeçote está num local, para você chegar naquele outro local, você tem que girar o disco e mudar o disco HD, já é mais parecido com o disco de vinil. Né? Então, você tem que girar para você escolher a posição que você vai estar, mas também tem que mover o cabeçote ou mais para o centro ou mais para a borda do disco
para colocar o cabeçote exatamente na trilha que você quer, e aí você gira o disco e lê aquela trilha. Então é muito arcaico, né? Muito mecânico, de movimentar braço, gira disco, então precisa de motores mecânicos para fazer isso. E aí torna tudo muito lento. Quando lançaram a memória RAM, o grande benefício dela era ser justamente random access, ou seja, um acesso aleatório. Então, você lê um byte, uma memória RAM, você lê um byte que está no começo, no meio ou no fim, tanto faz, a velocidade, não existe a ideia de cabeçote. Você joga o endereço, esse endereço passa na memória, ele acessa aquele endereço, pega os dados ali e devolve. Então, não tem cabeçote. Então, o tempo de acesso é igual. Tanto faz acessar um endereço ou outro. Já a memória de acesso sequencial, o tempo para acessar um dado depende de onde o cabeçote está. Se o cabeçote estiver perto do local que você quer ler, ele é rápido. Se o cabeçote está longe do local que você quer ler, ele é mais lento. Certo? Então, fica muito prejudicado, o desempenho fica muito prejudicado. E HD sofre isso também. Né? Ainda sofre. Quem tem HD sofre desse mal. Né? Por isso que a HD é tão lento. Mesmo com toda a tecnologia e tal, o acesso a disco rígido é muito, muito lento. E o grande benefício dessa memória foi isso, de ser um acesso aleatório. Aí ela ganhou esse nome, certo? De memória RAM. Mas é importante perceber que as outras, memória ROM, EPROM, E2PROM e Flash, todas são de acesso aleatório. Né? Aí esse nome ficou meio esquisito, né? A minha memória é RAM e a outra tem a memória ROM. Aí então quer dizer que a ROM não é aleatório? Não, todas são de acesso aleatório, certo? Isso aqui foi, como eu disse, como o nome ganhou, foi dado como um marco em comparação às memórias de acesso sequencial, tá? E aí o que acontece? A memória RAM, você pode escrever e pode ler, apagar essa memória, isso é feito de forma eletrônica, ou seja, um código no seu software, a unidade de controle da CPU manda uma mensagem eletrônica, né? Uma mensagem para a memória, e a memória apaga aquele conteúdo, certo? Então isso é feito eletronicamente. E a escrita, a mesma coisa, são pulsos eletrônicos e tal, e você apaga. E essa memória é volátil, certo? Então, por que é volátil? A gente já viu, e vocês devem imaginar, quando a gente estava falando sobre transistores, né? Por que é volátil? Porque os bits 1, né, eles só estão ali porque foi formado um campo elétrico, né, e ali no transistor, que gerou aquele canal, e aí a corrente começou a fluir por dentro do transistor. Então, isso aí é considerado um bit 1. Se você cortar a energia elétrica daquele transistor, o que vai acontecer é que, aos poucos, aquele canal vai se dissipando, né? Vai se dissolvendo, os elétrons vão se espalhando, voltando para a sua condição normal, e aí o canal se desfaz, a corrente não passa mais, e aquilo é determinado como um bit 0, certo? E aí até uma curiosidade é que isso demora um tempo. Tá? Quando você desliga o computador, tira dele da energia, se você não tiver no notebook, né? Porque o notebook tem bateria, mas está num PC e falta energia, aí ele desliga na hora, a memória RAM, né? Ela continua com os dados ali por um tempo, e aos poucos os dados daquela memória que os canais vão sendo dissipados, né? Vão sendo desfeitos, e aí, aos poucos, tudo que era 1 vai virando 0. Mas isso leva um tempinho. E aí, até algo para, né, para ficção aí, para filme, CSI e a coisa toda, se a polícia dá uma batida no local e quer analisar o computador de um suspeito, o suspeito, quando percebe que a polícia chegou, ele tira o computador da tomada. Se você pegar, né, abre o computador rápido, pega a memória e joga dentro, por exemplo, de um recipiente com nitrogênio líquido, aí, ou seja, uma temperatura baixíssima, né, perto do 0 Kelvin ali, você joga numa temperatura muito baixa, aí os elétrons se movem muito mais lento, né, muito mais lentamente.
E aí o que acontece? Demora bem mais, questão de horas e tal, para os bits 1 se dissiparem e virarem 0. Aí corre com esse recipiente, abre um outro computador, tira a memória e coloca lá. E aí você liga a carga de novo, e aí você tem restaurado todos os bits que tem na memória RAM. Né? Que aí a memória RAM, o que é que vai conter? Os dados que não estão em disco, né? Então, ou seja, as páginas web, o que estava aberto no computador na hora que ele desligou, né? Os documentos, as páginas que ele estava navegando, o que estava ali aberto e não foram salvos no HD, vão estar nessa memória, né? Então, essa é uma curiosidade. Então, aí, as outras memórias, então, essa memória, né, a memória RAM, é a memória utilizada como memória principal, tá? Certo? Então, principalmente isso, certo? Mas também é a tecnologia utilizada para a memória cache. Então, utilizar o termo RAM para a memória principal gera uma certa confusão, porque RAM é a tecnologia, certo? Então, RAM é a tecnologia que os computadores usam para memória principal, memória cache, L1, L2, L3, utiliza-se tecnologia RAM, certo? Então, você diz assim, meu computador tem 2 GB de RAM. Claro, todo mundo entende você, sabe o que você está falando, mas tecnicamente falando, não é apropriado, né? Então, mais apropriado é você dizer, eu tenho 2 GB de memória principal, tenho 1 GB de, sei lá, 512 MB de memória cache, tá? Cache L1, então cache L2, L3. Então, você vai separando dessa forma, tá? Então, você usar a palavra RAM é meio equivocado. Bem, os outros tipos de memória, aí eles entram na categoria de memória ROM. Aí esse ROM também tem um nome, o nome também é meio equivocado, porque quando ele foi criado, foi um contraponto à memória RAM, que era volátil. Aí o pessoal, vamos criar uma memória que não seja volátil. E aí essa memória que não era volátil, ela só podia ser lida, você não podia escrever. E aí chamaram de read-only, né? Memory. ROM. Por que é equivocado? Porque depois essa memória ROM ela foi sendo aprimorada e outros tipos de memória ROM foram criadas que você consegue escrever. Então, a memória que você consegue escrever e tem o nome read-only fica esquisito, né? Fica estranho. Mas isso se manteve. Esse nome ROM, ele se mantém até hoje. Então, o que acontece? A memória ROM mesmo, as primeiras, elas só podiam ser lidas, de fato. Então, como é que funcionava? Um fabricante de um equipamento, né? Pode até ser um smartphone, um telefone, né? Um smartphone, qualquer um, mas vamos lá, um smartphone. O fabricante ele pode desejar que uma parte sensível do sistema dele esteja escrito em memória e que seja impossível de ser violado. Tá? E aí o que ele faz? Tipo uma parte do firmware. Então ele pede para o fabricante de memória fabricar aquela memória já com os bits escritos. Certo? Então esses bits já escritos, eles funcionam mais ou menos, não como os transistores que a gente conhece, mas ele utiliza circuitos, e aí o que acontece? Imagina a memória tem uma memória de uma palavra de 8 bits, e você tem ali naquela palavra, você tem 8 circuitos, e ali passa corrente. Aí você chega em cada circuito desse e fecha a chave. Onde você quer colocar 0, você fecha. Aí, naquele circuito, a corrente não passa naquele bit. Então, quem vai ler, vai ler sempre 0, não tem corrente. E os outros bits que vão ficar 1, você mantém o circuito aberto. Então, imagine mesmo, 8 fios. São 8 bits. E aí você imagine que você pudesse chegar com um alicate e partir os fios que são 0. Tá? Então, ou seja, naqueles fios ali não passa mais corrente. Então, era impossível mesmo você mudar aquilo. Então, era mais ou menos aquilo. A memória era cada palavra, um circuitozinho de 8 bits, e com chaves ali, certo? E ali ele vinha e fechava a chave, onde era bit 1. E onde era bit 0, ele abre aquela chave. Sendo que é uma chave mecânica, você não consegue
Mecânico, eu digo, não, era um processo químico. Ele ia lá e botava um ponto de solda e ali fechava, por exemplo, né? Sendo que como é nível de transistor, é muito pequeno, então você não consegue remendar, certo? Então, o fabricante pede para fabricar a memória e já passa com o mapa de bits. Olha, eu quero que você me fabrique uma memória ROM com isso aqui escrito nela. Então, o fabricante soldava no... Né, ainda faz isso, né? Solda na memória o conteúdo e aí está fechado, certo? Você não consegue mais apagar e na hora de escrever, a escrita é feita lá na fabricação com máscaras. Por isso que está aqui máscara, certo? Como assim? Ele pegava, como eu disse, ele pegava uma máscara, tipo uma matriz, e marca ali o que é 0 e o que é 1. Bota na máquina, a máquina imprime o circuito integrado, já fechado, os circuitos fechados e abertos. Então já vem com o conteúdo. E aí, é claro que não importa se você desligar da energia, né, tirar a corrente elétrica e ligar de novo, é físico, né? Então aquilo ali, o conteúdo permanece. O outro tipo é chamado de ROM programável, que é PROM. A ideia é bem semelhante, certo? Você não podia apagar, sendo que lá na fábrica existia um processo eletrônico de fazer isso. Então, em vez de ser uma solda, né, que é uma coisa mais física, que você imprimia um circuito já fechado com os dados, fabricava-se uma memória ROM, é a mesma ideia do CD, né, dos primeiros CDs que vieram. Então, fabricava-se uma memória ROM virgem, né, limpa, e aí o fabricante tem uma máquina, que nessa máquina ele jogava o mapa de bits, usava um computador para isso, né, a máquina tinha um computador lá dentro, jogava esse mapa de bits, e a máquina, ela como se ela fizesse, queimasse os transistores ali, onde era para ser 0. E aí ficava com os dados gravados. E aí você não tinha como apagar. Certo? Isso era feito uma vez só. Depois eles criaram uma PROM apagável, né? EPROM. Qual a ideia? O processo era semelhante, sendo que esse mecanismo de escrita eletrônico que queimava os transistores, ele era químico, tá? E aí eles usavam uma substância química para queimar onde tinha os transistores que iam ser bit 0, eles queimavam mesmo ali com uma substância química, mas você poderia jogar um raio UV naquele local onde foi queimado, e ali você é como se fosse uma solda, né? Ele colocou uma solda e aí você vem com o UV e derrete aquela solda. É semelhante a isso. E aí com esse raio UV você transformava a memória em virgem novamente. E aí você tirava a memória dessa máquina que apagava tudo, colocava na outra máquina, e a máquina escrevia, naquela mesma máquina que escreve. Então você tem que ter duas máquinas, uma que apaga e outra que escreve. Então não era algo que você, no computador, você escrevia, certo? Então você tinha que tirar aquele chip, colocar na máquina que apagava tudo, ele zerava, tirava, colocava na outra máquina e reescrevia o seu mapa de bits, tá? Por que isso é utilizado? Até hoje é muito utilizado esse tipo de memória, porque você tem muitos casos de sistemas, principalmente sistemas menores, né? Sistemas controladores, microcontroladores, que você quer usar para programar um eletrodoméstico, programar uma máquina, um elevador, e você não quer correr nenhum risco de ninguém plugar ali e reescrever tua memória e hackear, né? Hackear o teu sistema e mudar e tal. Então você quer programar aquele equipamento, coloca ele lá com um microcontroladorzinho na memória, e você quer que nunca mais aquilo né, tenha nenhum tipo de problema. E nem interferência externa e tal. E aí você manda para o fabricante, ele escreve a memória, e você já põe na placa o processadorzinho com a memória já toda escrita com o seu código, e acabou-se. Tá? O problema disso é que você não consegue fazer updates, mudanças e tal, você fica amarrado. Né? Mas, por outro lado, fica muito barato.
você fabricar em massa e tal. Você pega as memórias, encaixa e tal, né? Certo? Aí, essas outras classes de memória que você podia apagar e tal, isso era em caso de um defeito, uma coisa acontecesse. Se você tiver uma memória que fosse apagável, mesmo que fosse bem nesse processo lento, de você colocar na máquina com raios UV, apaga tudo, escreve de novo e tal, você pelo menos dá uma sobrevida, né? Então, em caso de defeito, você recolhe os equipamentos, coloca as memórias, né? Se for um defeito do seu software, né? Você coloca na máquina, apaga, reescreve e devolve para o cliente, e aí você tem um produto novo novamente, né? Essa memória EPROM, ela praticamente desapareceu. A ROM pura usa-se muito ainda, né? Que você já coloca ele no seu sistema já toda programada. Mas, no final, hoje em dia, a gente tem muita memória ROM, a mais básica de todas, e a gente tem as mais avançadas, que é essa de baixo aqui, ó, E2PROM, que ela é apagável, mas eletronicamente, certo? E a memória flash. Então, o que é a E2PROM? A E2PROM é uma ideia semelhante, certo? Mas o que é que foi feito? Criou-se, usando a ideia de transistores, a ideia de ao invés de você ir lá e fazer um processo físico, né, seja químico, elétrico, queimar aquela porta para abrir um circuito, e aí o que era 1 vira 0, aquela coisa mais física, foi criada uma porta lógica, certo? Uma porta lógica, tipo, com AND, OR, NOT, SHORT, cria-se uma porta lógica, e aí essa porta lógica que vai dizer se aquele bit ele vai ser 0 ou vai ser 1. E aí, o que acontece? Você vai, eletronicamente, você joga uma mensagem e reprograma essas portas lógicas. Você pega lá um circuito lá que tem um circuito fechado, né? Que tem uma carga, aí você vai eletronicamente tira aquela carga, e aí na lógica que era 1 e tem que virar 0, certo? Aí ele estava dando 1 porque tinha 2 transistores carregados, aí eletronicamente você foi e conectou, descarregou um transistor daquele, e aí o resultado dessa porta N está dando 0. Então o que era 1 virou 0. Certo? Você faz um processo eletrônico. O que é interessante observar? Sim, aí essa E2PROM, isso é feito em nível de bytes. Então, para você apagar um conteúdo, você tinha que o circuito dele lê um byte e muda aquele byte. Eu pego 8 bits lá e apaga 8 bits. Aí depois ele pode ser escrito, certo? Então pega 8 bits, apaga, e aí escreve um novo valor. Pega 8 bits, apaga, escreve um novo valor. E isso, o que é que acontecia? Né? O que é que acontece, na verdade? Essa E2PROM, ela é muito flexível e é bom porque você, na hora que ele se transforma em eletrônico, significa que você pode ter uma memória dessa, uma memória E2PROM no seu computador, e você escrever um código assembly que apaga tudo e escreve de novo. Então você não precisa tirar do equipamento, bota na máquina para apagar, bota na outra máquina para escrever. Não. Dentro do próprio computador, você pode programar ele para reescrever a memória E2PROM. Mas como a E2PROM ela é em nível de bytes, então você tem que fazer isso byte a byte, certo? Então, apagar um conteúdo é muito lento nesse tipo de memória. E aí surgiu um avanço, que é a memória flash, que vocês conhecem bem, que substituiu essa ideia de byte a byte por blocos. Então, qual é a ideia? É que se você tiver... Porque geralmente os processos nessas memórias externas, né, que é memória flash, que é cartão de memória e tal, geralmente as requisições são para mexer com arquivos. Raramente você tem uma requisição para mexer com um byte apenas. Então você tem uma requisição lá, olha, apague esse arquivo. Então escreva esse novo arquivo aí. Então ele pega o arquivo, quebra em blocos grandes, tá? E executa a tarefa por bloco, tá? Então, ele pega um bloco inteiro, aí ele vê se é para mudar o bloco inteiro, então ele apaga o bloco inteiro, depois reescreve o bloco com o novo conteúdo. Pega o próximo bloco da memória,
apaga o conteúdo inteiro e reescreve ele modificado, certo? Então, isso deu um pouco mais de agilidade nesse tipo de memória, tá? Então, essas memórias flash são as memórias que hoje a gente vê, essa tecnologia, né? A gente vê em cartão de memória, a gente vê em pendrive e agora nos SSDs, né? São os discos de estado sólido, que ganharam esse nome, né? Ganharam esse nome de disco, mas não tem nada de disco lá, né? Eu acho que chama até de driver, né? Driver de estado sólido, eu acredito. SSD. E aí, é a mesma tecnologia de memória flash. Então, o que é interessante? Essas memórias, todas elas, do tipo ROM em diante aqui, PROM em diante, quer dizer, para você ler, ela é muito rápida. Então, memória flash, um pendrive, você pode prestar atenção, se você pega um pendrive e pega um arquivo grande e você pede para copiar o arquivo do pendrive para o seu computador, e aí você marca o tempo, você vai ver que é muito rápido. Quando você for fazer o contrário, você vai ver que o tempo é bem maior. Então, escrever do computador para o pendrive é bem mais lento, porque a escrita tem esse processo, né? Ele tem que pegar um bloco, apaga tudo, reescreve. Pega outro bloco, apaga tudo, reescreve, certo? Então, isso é lento. E ler, não. Ler é uma consulta, né? Quais são os dados que você tem aí nesse bloco, aí ele devolve o bloco inteiro. E aí você simplesmente, né, faz a leitura. Então, a leitura nessas memórias, ela é muito rápida, tá? E a escrita é muito lenta. Então, isso é mais lenta. Então, isso aí é bom vocês terem em mente. Bem, então, aqui é o resumo, certo? Do que a gente falou até agora. A memória RAM, eu não vou, né, recapitular isso para vocês, tá? Bem, então, uma coisa que vocês têm que ter uma noção, né, no funcionamento básico de qualquer tipo de memória, seja de semicondutores, seja ROM, seja RAM, é que cada bit é armazenado em uma célula, certo? Então, essa célula, como é que ela funciona? Então, toda célula vai ter 3 conexões aqui, tá? Uma conexão é para selecionar, para dizer o seguinte, olha, tem uma operação a ser realizada nessa célula. Então, a célula recebe essa ativação, então ela é ativada, e aí, se for uma escrita, aí vem um sinal aqui, certo? Por exemplo, pode ser determinado que no sinal de controle 1 é escrita e 0 é leitura. Né? Então, se a operação aqui vem pelo controle é uma escrita, significa que essa célula vai pegar a carga que está nesse fio aqui de dados e vai usar ela para carregar a célula. Né? Isso se for um 0, aí ele vai pegar isso aqui, ou seja, eu tenho que escrever um 0 aqui. Então, eu vou aterrar, né? Ele vai conectar a célula no terra para descarregar aqui. Se aqui é uma carga, é 1, então ele vai pegar essa carga, vai fechar o terra e vai jogar a carga dentro para ele virar 1. Certo? Se for uma leitura, é mais fácil, é mais simples. E aí, de novo, né? Escrita tem uma lógica um pouco mais complexa, então a escrita vai ser um pouco mais lenta, tá? Para memória RAM também. Então, para memória RAM, se ele está 0 e você tem um pedido para virar 1, então ele está 0 carga e eu preciso de um tempo para pegar essa carga daqui e jogar na célula para encher, para virar 1. Se ela é 1 e vira 0, é uma escrita, eu tenho que esperar um pouquinho, é o tempo dele perder toda a carga dele, que é 1, jogar para o terra, né, jogar na saída, e aí todo esse 1 vira 0. Então isso demora, né, um pouco mais lento. Na leitura, não. A leitura eu quero saber o que é que você tem aqui dentro. Então, ele é selecionado, aí a célula checa aqui, aí se o sinal é para uma operação no controle, né, é uma operação de leitura, ele simplesmente pega a carga que ele tem aqui e conecta aqui no sinal. Aí, parte dos elétrons vão passar para cá. E aí vai ser lido se ele tem carga ou não. Então, a leitura é meio que
quase que instantânea, certo? É bem mais rápida. Então, isso aqui é importante para a gente pensar, né? Mas sempre a mensagem mais importante sobre isso aqui. Leitura é mais rápido do que escrita, tá? Seja memória RAM, seja memória ROM, PROM, flash. Todos de semicondutores, certo? Então, essa é a lição mais importante. Bem, falando de memória RAM, nós temos duas grandes categorias, dois tipos de tecnologia. As memórias RAM dinâmica e as memórias RAM estáticas, tá? O que significa uma RAM dinâmica? A forma de fabricação e a maneira como essas RAM, elas armazenam os dados, certo? Então, aqui, os bits são armazenados como cargas no capacitor, daquela forma que eu mostrei, que eu acabei de falar para vocês, que eu venho falado bastante, né? Então, a carga representa o dado, e essa carga vai enfraquecendo, né? Quando essa carga vai enfraquecendo, então se ela tem uma carga, ela tem um bit 1. E essa carga, com o tempo, vai perdendo, vai se descarregando naturalmente, porque não existe um circuito 100% perfeito, né, que guarda aquela carga ali. Então, ela vai perdendo. Na hora que vai perdendo, precisa de ser refrescada, né, um refresh. Precisa ser feito uma refrescagem nesse transistor, para que a carga que está lá no bit 1 seja recarregada e ele continuar 1. Se você deixar, não adianta deixar ele ligado na energia. Ele está ligado à energia, certo? Mas aquela célula que tem o bit 1, mesmo ligado na energia, ele vai, com o tempo, vai se dissipando, certo? E se você deixar a memória RAM dinâmica, deixar ela parada e não fizer nada, todos os bit 1, mesmo na energia, ligado à energia, eles vão se perdendo, tá? É igual a bateria, é o mesmo princípio de uma bateria. Se você pegar uma bateria sua, carrega e deixa ela parada na gaveta, e quando você está 100%, você guarda na gaveta. Se você for semana que vem, pega essa bateria e coloca no dispositivo, você vai ver que vai dar lá 80%, depende da vida útil, né? Quando a bateria é nova, ela guarda essa carga por mais tempo. Mas se você deixar lá uma semana, um mês, quando você puxar que abrir, vai estar perto de zero, né? Todo mundo sabe disso. Porque a bateria ela não é perfeita, né? Ela vai perdendo a carga. E é um princípio, o princípio da bateria é um princípio muito parecido com o das memórias desse tipo de memória dinâmica, que é a carga é um processo de elétrons guardados dentro de um recipiente. No caso, o recipiente é um transistor. Então, o transistor tenta encapsular aqueles elétrons ali, certo? E aqueles elétrons, eles vão escapando aos poucos. Não existe um sistema que consegue prender os elétrons de forma perfeita. E aí, do jeito que acontece com a bateria, essa carga vai enfraquecendo, acontece com a memória também. Então, precisa de um mecanismo que faça essa refrescagem na memória para os dados não ficarem consistentes. Mas aí o que acontece? Essa memória, esse mecanismo de fabricar transistores como espécie de capacitores, né, ou seja, de pequenas baterias, ele é muito simples de ser fabricado. E aí torna-se essa memória muito barata. Então, o preço por bit, quando você pegar uma memória dessa e fabricar de 4 GB, 8 GB, esse pente de memória, quando você for ver o preço por bit, é muito baixo, porque a tecnologia é muito simples, certo? Então, torna essa memória bem mais barata. Entretanto, você não adianta ter apenas a memória. Dentro desse, vamos falar do nosso computador, esse pente de memória que a gente compra, tem que ter o pente de memória, ou seja, a parte de armazenamento, que são os transistores com as células para guardar os dados, mas a gente também vai precisar de um circuito à parte, com um controladorzinho, né, um algoritmozinho, com a máquina, rodando uma máquina de estado lá, que fique ligado no clock, certo? Do sistema, e use por que ligado no clock? Para ter uma noção de tempo, e seja programado para, de tempo em tempo, fazer essa refrescagem. Certo? O que significa essa refrescagem? Significa ler os dados de toda a memória. Se você tem 8 GB, ele vai ter que ler todos os 8 GB. E onde tiver bit 1,
ele recarregar aquele transistor, para que o bit 1, que a carga está enfraquecendo, seja reativado. Como é que é esse processo? Simplesmente um algoritmozinho dentro desse circuito que faz o seguinte: percorre toda a memória, lê uma palavra e pega essa palavra e escreve a mesma palavra no mesmo endereço. Então, se tiver 0111, ele vai ler isso. Quando ele lê naquele endereço, ele pega esse dado que ele leu e escreve no mesmo endereço, o mesmo dado. Então, onde tem um 1, e aí tem um byte lá que tem um 0 e tem vários 1, esse 1 vai ser sobrescrito. E escrever em cima de uma célula significa carregar de novo, até 100%. Certo? Então, imagine que você tivesse lá 3 baterias. Aí, a primeira tem 1, a segunda é 0 e a terceira é 1. Significa que a primeira e a terceira estão carregadas e a do meio está descarregada, simbolizando o 0. Então, o que, é que seria equivalente a você pegar as 3 baterias e coloca no leitor para ler o valor delas. Aquelas que tiverem mais de 50% de carga, significa que era para ser 1. Então, você pega aquelas que estão mais de 50% e recarrega. Aquela que está abaixo de 50%, você deixa descarregado. Então, o que, é que vai acontecer? Vai continuar com carregado, descarregado, carregado. Sendo que os carregados agora com 100%. E aí você ganha mais tempo, certo? Para você deixar ela lá esperando. Isso, falando em sistema de memória, isso torna a memória muito lenta. Por quê? Durante esse processo de refrescagem, que você tem que ler toda a memória e escrever, e aí recapitulo, né? Escrever, ler é até rápido, mas escrever é lento. Então, é um processo lento. Então, você tem que... E aí, durante esse processo, a memória não pode ser utilizada. Porque imagine que esse sistema está lendo e reescrevendo a memória. E no meio tem o processador escrevendo outras coisas nessa memória. Então, com certeza, isso vai gerar conflitos. Certo? Então, o que a memória faz? Ela corta o acesso do processador, o processador não pode acessar essa memória, e aí ela vai e faz esse processo de refrescagem. Vai lendo todos os dados e reescrevendo por cima. Tá? Enquanto ela está fazendo isso, ela se torna inacessível para o processador. Tá? Quando ela termina, aí ela se coloca disponível de novo. Tá? E esse controlador, que tem essa máquina de estado, que controla a memória, que vem no próprio pente de memória, ele roda o relógio de novo, começa a contar. Depois de um certo tempo, ele roda o algoritmo de novo. Aí, espera um tempo, roda o algoritmo de novo, e fica fazendo isso. Do ponto de vista do processador, ele interpreta que a memória é um dispositivo indeterminado. Né? Ele não sabe. Então, tem hora que a memória, ele solicita um dado, a memória responde imediatamente. Tem hora que ele solicita o mesmo dado, o mesmo endereço, e demora bastante. Certo? Então, torna-se complicado lidar com essa memória, porque ela tem esse processo dinâmico. Por isso que ela é chamada dinâmica, porque ela mesma fica fazendo esse processo de leitura e escrita nela para poder manter os dados. Tá? Esse princípio é muito analógico, concorda? Porque a memória, para saber se é 1 ou 0, é baseado na quantidade de carga que ele tem. E a carga não é 0 ou 1. Ele pode estar com 100% de carga em cada célula. 100% de carga, 98%, 97,8%, 96,32%, né? Então, assim, o valor da carga ali é um número real, não é um número inteiro. E aí o processo é um pouco mais complicado, né? E aí ele determina, ele tem um limiar, se a carga for maior do que isso aqui é 1, se for menor do que isso é 0. Né? Mas é um processo bem analógico. Então, para se fabricar uma memória, teoricamente, né, fabricar uma memória RAM dinâmica, é uma coisa muito simples. Você tem um transistor, e o transistor, falando de modelagem como um circuito, o transistor ele tem um comportamento de um capacitor. Então, o transistor ele guarda a carga, né? Que aqui esse capacitor aqui de armazenamento, ele é implementado com um outro transistor. Esse aqui é um transistor que faz só a checagem de
se ele foi selecionado ou não foi selecionado, né? Faz uma seleção, um chaveamento. Então, ele chaveia para acessar esse transistor, esse capacitor aqui ou não. Isso aqui usa um outro transistor para implementar. Então, são 2 transistores. E aqui é a carga propriamente dita. Então, assim, com 2 transistores, você implementa um bit de memória dinâmica. Aí, o que acontece? Essa memória dinâmica, ela é muito barata, se torna barata. O preço do byte de uma memória dinâmica é bem mais baixo do que o byte de uma memória estática, que a gente vai ver daqui a pouco. Isso acarreta que ela seja muito mais utilizada em memória principal, tá? Porque a gente vai ver que a memória RAM estática, ela é mais cara para produzir. Sendo mais cara, colocar ela em grande quantidade vai onerar muito o preço do computador. E aí se costuma colocar RAMs estáticas em memória menor, né, de tamanho menor, ou seja, colocar menos memória RAM estática e mais RAM dinâmica. Então, eles colocam memórias cache com RAM estática, que aí ele acaba que investe, coloca menos quantidade e o investimento fica menor, e a RAM dinâmica, que é mais barata, ele coloca em grande quantidade, que é a memória principal, certo? Então, a nossa memória cache e a nossa memória principal, ambas são feitas de memória RAM, sendo que de tecnologias diferentes, certo? Então, a RAM estática, ela tem uma característica mais digital. Então, ao invés de usar a carga do transistor, será que ele tem carga, será que ele não tem carga, coloca-se porta lógica para se implementar uma chave ligada ou desligada. Então, usa lógica binária. Né? Então, imagina um circuito lá que você tem um transistor e aquele transistor você implementa uma chave. Então, ó, hora ele está ligado, hora ele está desligado, certo? E aí o que acontece? O que vai determinar se ele tem 1 ou se ele tem 0 vai ser a lógica que ele implementa, certo? O valor de entrada. Imagina aí um circuito e aí você tem um circuito pequenininho e você tem que a saída dele é um bit e ali ou é 0 ou é 1. O que é que vai determinar se ele é 0 ou 1? Os valores de entrada, certo? Se você coloca uma entrada, ele vai dar 0. Para outras entradas, ele dá 1. E aí, o que é que você faz para reprogramar essa memória? Você muda as entradas, tá? Então, ele vai lá nos transistores que são conectados na entrada dessa chave e muda o valor dele, de 0 para 1, de 1 para 0. Né? Mudou, aí ele muda o chaveamento, certo? Muda a chave e aí muda o valor. Isso faz com que você não precise de um circuito para fazer refrescagem, um circuito à parte, tá? Entretanto, é claro que essa fabricação é mais complexa, porque cada bit deixa de ser deixa de ser uma modelagem de um capacitorzinho, uma mini bateria, né? Uma nano bateria. A RAM estática agora, cada célula é um circuito lógico, um nano circuito lógico, né? E aquela saída vai dar 0 ou 1. Certo? Isso faz com que o tamanho de cada bit, como cada bit você vai gastar mais transistores para implementar essa lógica, essa lógica aí dessa chave é para cada bit. Então, implementar essa lógica precisa de mais transistores. Isso torna o tamanho mesmo, na hora de fabricar, maior por cada bit, e isso torna mais oneroso a fabricação. Então, fabricar um bit de memória RAM estática é bem mais caro do que fabricar um bit de memória dinâmica, memória RAM dinâmica. Não? Mas aí com a vantagem, você não vai precisar mais desse circuito de refrescagem, você vai tornar a memória muito mais rápida, porque não vai ter aquele tempo de indisponibilidade que a memória RAM dinâmica tem, né? E durante a refrescagem, a memória dinâmica ela está inacessível, isso não existe na memória RAM estática, ela está o tempo todo acessível. Então vai tornar ela muito mais rápida. E como consequência da questão do preço, ela acaba sendo mais utilizada em memória cache, ou seja, em menor quantidade. Então, o princípio dela deixa de ser aquele princípio analógico de guardar uma carga, tem ou não tem carga e tal, e passa a ser uma coisa digital. Qual é a saída dessa lógica? Se a saída da lógica é 1,
então ele tem um 1. Se a saída é 0, então ele tem um 0. Tá? Então, um bit de uma RAM estática seria né, uma modelagem mais ou menos assim. E aí você teria aqui 6 transistores, enquanto que uma RAM dinâmica com 2 transistores eu consigo fabricar um bit. Aqui para um bit, você, nesse exemplo, que existem várias formas de fazer, mas nesse exemplo aqui, com um bit de RAM estática, você vai precisar de 6 transistores. Tá? Qual a ideia, né, a sacada por trás disso? A grande ideia aqui é que no centro você tem um circuito fechado, certo? Que é um circuito que vai dizer se ele tem 1 ou se tem 0 e tal. E ele faz um jogo aqui que é o seguinte: ele pega o transistor 1, 2, 3 e 4, ele fica com uma carga aprisionada. Então, quando ele joga, para jogar o bit 1 aqui, basta ele carregar 2 transistores. Vamos supor que ele carrega o 3 e o 2, os da extremidade. Então, esses 2 estão carregados. E aí, implementa-se uma lógica, né, do tipo uma porta OU, e diz o seguinte: olha, se tiver essa porta estiver carregada, ou essa outra porta estiver carregada, então eu vou adotar que esse bit é 1. Que esse transistor, que essa célula tem 1. Aí o que acontece? Mas você vai dizer, mas a carga dele se perde. Né? Sendo que acontece? Eles conectam um no outro e a carga fica circulando. O terra desse transistor, ou seja, a fuga de corrente aqui, é a entrada do outro transistor. Então, na hora que a carga dele vai se perdendo, se perde porque tem um fio terra aqui, né? Tá um aterrado. Sendo que esse aterramento, você liga ele no input do outro transistor. Então, o que acontece? Se ele tem um bit 1 aqui, ele vem e entra no outro transistor. E aí ele faz isso e cria uma malha circular. Certo? Então, quando ele vai escrever, lembra, a escrita sempre é mais lenta. Para escrever é mais trabalhoso. Então, para escrever, se você quer escrever o 0, você usa esses outros transistores, né, 5, 6, você conecta ele no aterramento. Então, toda a carga do T1, T2, T3, T4 é escoada para o aterramento via T5, T6. E aí fica 0, sem carga. Então, quando você for ler o resultado do circuito, vai dar 0. Para escrever, a gente já faz um processo e escreve 2 deles, para você ter uma garantia. Né? Por isso que usa 4 e não só 2. Porque aí você checa um lado e checa o outro. Porque pode ser que você leia justamente quando tiver metade. Tá? Metade da carga está em T3, metade está em T1. Aí quando você lê, você fica na dúvida e diz que é 0. Né? Porque está na metade. Aí isso gera um erro. Aí você faz o quê? Cria uma outra dupla aqui, T2 e T4, desincronizados de T1 e T3. Então, se T1 e T3 está em 50%, e aí isso é interpretado como 0, no outro par, como eles estão desincronizados, não vai estar em 50%, vai estar em 80%. Aí esse lado é lido como 1. E aí a saída desses 2, você coloca a porta OU. Se T3 junto com T1 estiver carregado, ou T4 com T2 estiver carregado, então eu vou dizer que isso aí é 1. Entendeu? Então o conjunto tem 1. E aí o que acontece? A carga fica aqui dentro e ela não se perde, então você não precisa ficar visitando e reescrevendo. Tá? Então é uma lógica bem mais elaborada, né? Bem melhor elaborada, mas novamente vai ocupar muito espaço, então, e vai tornar o processo caro. Então é uma memória cara. Né? Não tem como escapar disso. As memórias estáticas, elas ganham a abreviação de SRAM, né? De Static RAM. E as dinâmicas de DRAM. Então, esse nome vocês já devem conhecer bastante. Né? Então, se a gente for comparar um com o outro, né, então, após essa explicação, deve estar claro, mas eu vou repassar aqui rápido. Ambas são voláteis, então, se desligou a energia, mesmo a SRAM, que é a estática, fica aqui, né? A carga fica aqui, ó, né? Mas ele não é um sistema perfeito. Se você chegar e cortar a energia dela, certo? Vai levar um tempo aqui, demora mais, porque ela sai de um, vai para o outro, de um, vai para o outro, certo? E vai circulando aqui dentro, num circuito fechado, aprisionado.
Mas não existe sistema perfeito, certo? Depois de muito tempo, tá? De muito tempo, ele vai se perdendo também. É um tempo bem maior do que o da RAM dinâmica, tá? E aí não precisa você estar reescrevendo, mas pode acontecer, certo? Bem, as memórias dinâmicas, elas, de novo, né, são fáceis de construir, são menores, são mais densas, ou seja, cabe mais bits no mesmo chip, elas são mais baratas, certo? Precisa de um circuito a mais de refrescagem, são usados para memórias aqui maiores, né? Não é menores, não. Então, são utilizados para memórias maiores, aqui está o oposto, certo? Porque justamente ela por ser dinâmica, você precisa, você barateia, e aí como você barateia, você coloca em memórias maiores, sabe? Tá? E esse RAM é o oposto, né? As dinâmicas, elas vão ser bem mais rápidas e por isso e também elas são usadas em memória cache, não é porque são mais rápidas, não. Elas são usadas em memória cache porque são mais baratas, tá? Então, ou desculpa, é o contrário. São usadas em memória cache porque são mais caras. Como é muito caro, aí opta por colocar poucas dessas memórias cache, né? E aí vem aquela velha discussão que eu fico pegando no pé, que é essa questão de você comprar placas, componentes para o seu computador de qualidade duvidosa. Então, você pode pegar uma placa de rede, por exemplo, e a placa de rede, como eu falei para vocês, todas as placas têm uma memóriazinha própria para usar como um buffer, né, para guardar os dados ali enquanto o seu processador está muito atarefado. Então, quanto maior a memória, melhor. Não é isso? Mas também tem a questão da tecnologia. Se você compra uma placa de rede e o cara coloca muita memória de RAM, essa memória é muito lenta, certo? Vai fazer a sua plaquinha muito mais barata e você vai comprar feliz. Opa, essa placa aqui de rede ela é melhor porque é metade do preço da outra, mas a memória é de RAM e você nem sabe. E aí o que acontece? Ela é muito lenta. E aí, como ela é muito lenta, ele demora para esvaziar o buffer, aí a memória, o buffer enche, e aí você já sabe, as mensagens que chegarem para você da rede vão ser descartadas, né? E aí você vai ver o reflexo disso no desempenho, tá? Já outros fabricantes vão dedicar boa parte da memória com tecnologia SRAM, e aí vão ser muito mais rápidas, vão ser ágeis, vão perder menos pacotes, menos mensagens, mas o preço vai ser bem alto. E aí poucos vão querer pagar, né, por esse dispositivo. Bem, a refrescagem então, é um circuito à parte, como eu já falei para vocês, mas ele geralmente é incluído no chip, né, quando você compra o chip de memória. Não é algo que o processador faz, é totalmente independente. Tem um controladorzinho próprio, uma máquina de estado que fica checando em que ponto ele está, é ligado no clock para saber a noção de periodicidade, e no período fixo ele vai lá e trava o acesso à memória, né, desabilita o chip e faz toda essa leitura, tá? E é claro que isso vai diminuir a performance aparente, né, no final das contas, né? Aquela performance real que quantas operações por segundo meu computador consegue resolver. A refrescagem atrapalha nisso. Então, uma ilustração, como é que seria um 16 MB de RAM dinâmica? Eu gosto dessa figura porque é o seguinte, tira da gente a ideia de que memória é simplesmente uma área para você jogar os dados, tá? Então, as memórias têm evoluído e elas são muito mais parecidas com um sistema quase que independente, tá? Do processador. Então, você tem o armazenamento em si estaria aqui, certo? Aí, as leituras, a gente vai ver daqui a pouco, mas a leitura escrita é através de linhas e colunas. Então, você tem aqui a leitura das linhas e aqui a leitura escrita das colunas, certo? Bem, aqui o circuito de refrescagem, ele seleciona qual é a coluna, por isso que está na parte da coluna. Ele seleciona qual é a coluna que vai ser acessada, e aí, baseado na coluna, ele lê a linha inteira. Aí ele puxa uma linha inteira,
né? Isso fez uma leitura e reescreve a linha inteira, né? Faz a escrita. Então, ele vai fazendo isso em cada coluna, ele vai varrendo. Tá? Então, ele vai varrendo aqui, ó, da esquerda para a direita, certo? Pegando cada coluna e lendo uma linha inteira. Aqui a linha aqui tá na vertical e as colunas estão na horizontal, né? Certo? Bem, aqui, aí existe a entrada da memória aqui, que vai ler o endereço que se quer acessar. A gente vai ver também daqui a pouco. Esse endereço, uma parte ele usa para... Aqui é uma matriz grande, certo? Essa memória. Então, parte do endereço é para saber qual é a coluna que vai ser acessada, a linha que vai ser acessada, e outra parte qual é a coluna que vai ser acessada. Aí ele casa isso, e aí ele sabe qual é a área da matriz que precisa ser acessada. Certo? Pega isso, faz a leitura e joga... Ó, e aqui o Data Output Buffer, ó, e o Input Buffer. O que é que significa com essa palavra buffer? É que aqui ele guarda alguns dados. Então, se tem um pedido do processador para ler, dependendo do tamanho do buffer, né? Para ler 4 palavras, então ele guarda aqui 1, 2, 3, 4. E aí, avisa o processador. Quando o processador estiver pronto, aí ele vai ler. E aí a memória vai jogar 4 endereços, 4 dados solicitados, não 1. Então, se esse buffer aqui cabe 4 dados, ele vai jogar 4 dados de uma vez. Se cabem 2, ele joga 2 de uma vez. Tá? Então, justamente por causa disso, porque às vezes o processador solicita uma leitura, mas o processador está ocupado. Aí o processador vai fazer uma outra coisa. Quando a memória terminar de ler tudo, ele joga tudo no buffer aqui, e aí ele manda em rajada, em vez de mandar de um por um, né? Vai um atrás do outro, de uma vez só. Tá? Então, para otimizar também o tempo. E para ler a mesma coisa. É solicitado para escrita na memória, né? O processador quer escrever 4 dados diferentes, o processador, ele joga os 4 de uma vez. A memória, isso se o buffer tiver espaço para 4, né? Então, aí o buffer guarda 4 dados aqui, esse buffer, e aí, devagarzinho, ele vai mandando e vai escrevendo. Certo? Essa é a ideia. Aí, depois disso, né, com todos esses bits aqui em cima é a parte de controle, aqui vai dizer se a operação é de escrita, se a posição é de leitura, certo? Ele vai determinar baseado nesses bits aqui, tá? E tem a parte de time também, que vai determinar essa questão da refrescagem. Aqui o processador conecta no clock, e ele vai dando a noção para a memória de qual é o momento de fazer a refrescagem. Então, se tem 4 pinos aqui de entrada, ó, aqui tem mais 11 de entrada, nesse exemplo, né? E aqui tem 4 bits de dados. Então, quando você soma tudo, aí você se coloca dentro de um pino, ou de um encapsulamento, né, empacotamento aqui, e cada porta daquela vira um pino. Aí essa aqui é aquele chipzinho pretinho que a gente vê nas placas, né? E aí você vem numa placa e solda ele lá. Então você pode pegar um bit desse, uma plaquinha dessa que tem 16 MB, e um circuito desse que tem 16 MB, e colocar vários na mesma placa e fazer uma memória maior, né? Fazer uma composição, tá? Bem, as memórias RAM mais modernas, as atuais, que são as memórias dinâmicas que a gente costuma ter como memória principal dos nossos computadores, elas vêm sofrendo também algumas melhorias, tá? Então, que melhorias são essas? A gente sabe que essa memória dinâmica, ela é mais lenta, né? Tem a vantagem de ser barata e tal, mas essa lentidão atrapalha muito. Então, o que é que se faz, né? Melhorias que têm sido feitas. Primeiro, é colocar pequenos chips de SRAM nesse chip, tá? Então, o que acontece? É muito comum a gente ter uma memória RAM, uma memória principal, né? Um pente de memória que você compra para o seu computador. Vocês também devem observar que tem muitas variações de preço. Então, você pode pegar um fabricante que coloca ali 4 GB de RAM, um pente de 4 GB de RAM, com um preço e outro, né, pela metade. Esse mais caro,
ele pode ser mais caro pelo fato do fabricante estar colocando ali alguns blocos de memória com tecnologia SRAM. Certo? Então ele sabe, porque aí o que acontece? Ele consegue, com isso, balancear. Ah, eu queria uma memória principal, um pente de memória como memória principal para vender para os meus clientes que desejam alta performance. Se eu colocar todo de DRAM, ele vai ficar muito barato, mas vai ficar muito lento. Então eu vou oferecer para o meu cliente várias linhas. Então ele pode pegar o fabricante de memória, tem uma linha básica, e aí ele coloca 100% DRAM, aí uma linha um pouco mais avançada, com 80% de DRAM e 20% SRAM, depois uma linha de mais performance com 40% de SRAM, depois 60% de SRAM, e uma linha profissional com 70% de SRAM, por exemplo. E aí ele tem no mesmo pente, no mesmo pente, né, mesma tecnologia, mesmo produto, né, mas em linhas diferentes, variando a quantidade de SRAM, com isso ele está variando também o desempenho, vai ser muito mais rápida, entretanto, vai ficar muito, o preço vai ficar muito diferente. Quanto mais SRAM, mais caro ela fica, certo? Então você pode fazer esse jogo, né? Geralmente usa-se essa porção de SRAM, porque se você coloca simplesmente mistura, né, DRAM com SRAM, aí vem a questão, o que é que fica, o que é que eu guardo na DRAM, o que é que eu guardo na SRAM? Porque se você colocar algo aleatório, simplesmente você vai ter uma memória que partes dela são muito rápidas e partes são muito lentas, e aí você fica pela sorte, né? Se tiver sorte que o seu dado está na parte rápida, você acessa rápido, e isso não é desejado. Então é interessante que a máquina seja cada vez mais determinística, né? Bem, então o que se faz? Usa-se essa parte SRAM, que é mais rápida, para guardar os últimos acessos, né? As últimas linhas que foram lidas. Né? E aí o que acontece? Pelo lado do software, né? Quando o software requisita algo que está na memória principal, aí ele vai ser um pouco mais lento, porque ele vai buscar nessa parte DRAM, mas aí quando tiver uma nova requisição para aquele mesmo dado, ele vai estar na parte SRAM. Então a segunda requisição com o mesmo bloco tem uma chance boa de estar na SRAM. Então a primeira leitura é lenta, mas a segunda em diante se torna mais rápida. Tá? Então é como se dentro da memória principal, do pente de memória, você tem uma espécie de cache, tá? Que guarda os últimos dados acessados, solicitados pelo processador. Tá? Então aí essa parte que funciona como uma cache, ela é de tecnologia SRAM. Tá? E aí você ganha muito desempenho com o processador. Tá? Você também pode ter o oposto, né? Você pegar e usar a memória DRAM, que é a mais lenta e geralmente utilizada para a memória principal, e usar essa DRAM como cache. Daí eu falei, não, SRAM é usado como cache, não é isso? Entretanto, cai no outro lado. Né? Vamos olhar para o lado do fabricante de processadores e que quer várias linhas de processadores e quer um processador que seja bom, mas também que seja barato. O que é que ele faz? Se ele coloca toda a cache dele, cache L1, L2, L3, toda com SRAM, torna o computador muito lento. Ou, desculpa, lento não, muito rápido, mas vai tornar o processador muito caro. Certo? E aí, qual é a estratégia? E percebe-se também que nem sempre isso é bom. Tá? E aí, o que é que ele faz? Ele faz o seguinte, eu pego a cache L1, que é aquela que é usada de um acesso imediato, muito rápido, e com mais frequência, e eu coloco ela 100% SRAM. A minha cache L2, ela vai ser acessada com menos frequência do que a cache L1. Aí essa minha cache L2, eu já diminuo, eu coloco 80% SRAM, 20% DRAM. Certo? Aí na minha cache L3, que já vai ser acessado bem menos, tá? Com bem menor frequência do que a cache L2, eu já boto
uma SRAM menor, né, e coloco lá 30, 40, 50% de DRAM. E aí eu consigo fazer um balanceamento da minha velocidade. Percebe? Então, no mesmo processador, com a mesma tecnologia, ele usa essa questão de tecnologia DRAM e SRAM para fazer esse balanceamento, certo? E distribuir para justamente a performance e a hierarquia de memória funcionar como uma pirâmide. Eu tenho cache L1 mais rápida, em seguida a cache L2, depois a cache L3. Por que a L2 ela é mais lenta do que a L1? Porque ele tem mais DRAM do que a L1. Certo? E por que a cache L3 ela é mais lenta do que a L2? Porque ela tem mais DRAM do que a L2. Então ele faz esse balanceamento para balancear a performance e também, muito, muito importante, para balancear a capacidade. Certo? Porque se fosse para colocar 3 caches, né, raciocine comigo, fosse para colocar 3 caches, L1, L2, L3, toda com a mesma tecnologia, SRAM, seria mais interessante se eu somasse as 3 capacidades e colocasse uma cache única, grandona, né? Toda de SRAM. Ia ser melhor, certo? Mas aí o que acontece? O preço fica muito alto, tá? E aí você vai encontrar poucos clientes que vão querer pagar por aquele processador, tá? E aí o que é que se faz? Diminui, né, cria uma diferença entre L1, L2 e L3, mas aí para balancear, o que faz? Uma L1 pequenininha, um L2 um pouquinho maior e um L3 ainda maior, certo? Então aí você tem realmente uma mudança suave de um nível para o outro. Uma coisa muito importante é saber, se você pensar assim, se eu colocasse uma memória principal, né, meu computador lá tem 4 GB, 8 GB de RAM, eu colocasse ele todo de SRAM, para ser igual a uma cache, mesmo que fosse muito caro e tal, eu teria o mesmo desempenho que uma cache? A resposta é não, tá? Porque é o seguinte, tem um outro problema, que é a grande parte do desempenho da memória cache se deve ao fato da memória cache estar dentro do processador, tá? Então, imagine, dentro do processador, nós estamos dentro do mundo nano. Tudo feito com transistores, né? Na escala nano, tudo muito pequeno, conexões extremamente curtas, né? Então, comprimento mesmo. O bit para sair de um local, né? de uma área do processador, e atravessar por um fio e chegar em outra área do processador, tudo é muito pequeno. Então, isso também torna tudo muito rápido. Então, o acesso é muito rápido. Imagine que você está dentro do processador, você foi encolhido para a escala nano e você está vendo aquilo ali. E aí você imagina agora que você vai montar em cima de um elétron, você vai montar em cima de um elétron daquele, você vai atravessar o processador e você vai agora para a memória principal. Você vai ter que sair do processador, que está na escala nano ali, e você vai para um mundo gigante, que é a placa-mãe. Você vai navegar por fora, ou seja, fora do processador, na placa-mãe. Na placa-mãe, se você for olhar, a olho nu, você consegue ver os barramentos, os fios que ligam o processador até a memória, aquelas linhazinhas douradas, né? Você consegue ver o fio. Então, se você consegue ver ali, significa que ali está na escala dos milímetros, tá? Você consegue colocar uma régua ali e medir, certo? Então, você sai da escala nano, vai para a escala dos milímetros. E ali, o pulso ali do elétron vai ter que correr naquela escala de milímetros, atravessar uma distância pela placa-mãe e entrar na memória principal, né? Então, é como se, né, fosse uma coisa assim, você está dentro do processador, você estivesse dentro lá da universidade e você tem que pegar um documento seu e entregar na coordenação. Ali é a memória cache. Você pega do seu documento, leva na coordenação, aí você entrega, aí daqui a pouco liga, manda mensagem para você dizendo que o documento está pronto, aí você vai na coordenação e pega o comprovante, certo? Isso na mesma escala.
Se você disser assim, não, agora eu quero ir guardar, isso é memória cache. Agora eu quero guardar isso na memória principal. É como se você chegasse assim, agora vai, pega a BR, pega um carro e vai lá para Bananeiras, porque seu documento está lá no outro campus. Aí você teria que pegar e atravessar uma rodovia, tá entendendo? Porque é exagero, professor. Não é tão exagero se você pensar que um é na escala nano, 10 a menos 9, e o outro é na escala dos milímetros, 10 a menos 3. Certo? Então, como fosse aí 1 milhão de vezes maior. Certo? Então, realmente, sair do processador e ir até a memória é um processo lento. Mesmo que a memória lá seja até que fosse, mas não é, né? Se ela fosse toda de SRAM, ainda tem esse problema de você ter que atravessar uma rodovia para chegar do outro lado da memória, pegar o dado e trazer de volta. Certo? E aí torna-se a coisa, né, a coisa muito lenta. O que é que se percebe? O que percebe é se você tiver, isso já vem de vários estudos. Se você tiver uma memória organizada em hierarquia, certo? Você consegue, o que significa hierarquia? Você tem vários níveis, tá? Você consegue um desempenho muito melhor do que se você somasse todas as memórias numa memória única. Certo? Então, imagine que você tirasse a média. Vamos tirar a média, né? A média de toda a velocidade. Memória cache, L1, L2, L3, mais a memória principal. Somasse tudo, tirasse a média e criasse uma memória gigante com aquela velocidade. Você ia se prejudicar muito, porque tem momentos que o processador precisa de muita velocidade. E aí ele se faz, né? Ele utiliza cache L1, porque ele precisa de muita velocidade. Tem momentos que ele precisa de mais capacidade. Tá? Então, assim, beleza, a cache L1 aqui está me ajudando muito, está muito rápida. Mas agora eu tenho uma quantidade de dados aqui um pouco grande para ser armazenado. Então, eu preciso de uma memória, mesmo que ela seja mais lenta, mas eu queria uma memória um pouquinho maior, para eu colocar esse meu dado maior lá dentro, e eu vá buscar depois. Mas eu preciso que ela seja um pouquinho maior. Aí você tem uma cache de 2. Tá? Então, imagina que você está ali. Então, no nosso. Até esse mecanismo de memória de computador, ele é uma analogia, ele é baseado também, inspirado no próprio armazenamento da nossa memória. Né? Então, nós temos no nosso cérebro, nós temos memória do nível tipo cache L1, L2, L3, memória principal e disco. Né? Então, aquela cache L1 é aquela coisa que você quer guardar instantaneamente. Né? Então, é aquilo, você colocou aqui o lápis em cima da mesa. E aí você está assistindo a aula. Quando você vai embora cadê meu lápis? Ele está na mesa. Ali é a cache L1. Você não consegue, né, se você guardar vários objetos, você não vai conseguir lembrar de todos. Né? É igual aquelas charadas que fazem, né? Você pega uma imagem com 8 objetos, e aí, memoriza os 8 objetos. Aí agora tira a imagem da vista e diga onde cada objeto estava, né? Então, não cabe tudo na cache L1. Então você vai lembrar, eu lembro que o lápis estava aqui, a borracha estava ali, agora já a calculadora eu não lembro. Cache L1, você já perdeu, né? Cache L2, aquela coisa um pouco maior, mas também de mais prazo, né? E aí é aquela coisa, você colocou o notebook na sua mochila e você colocou a carteira no bolso e você foi para a universidade. Aí quando chega na universidade, faz, eita, cadê minha carteira? Está no bolso, você vai lembrar. Foi aqui que eu botei. E o notebook? Está na minha mochila. Então você lembra, né? E aí vai. E vai ter aquelas coisas, qual é a data de aniversário do meu tio? Né? Então aí já está no HD. Então, o nosso cérebro, ele é organizado assim, né? E tem essa limitação de capacidade. Se você, como eu dei o exemplo aí, se você for tentar guardar onde estão guardados alguns objetos que você acabou de colocar, e a quantidade for grande, como no exemplo lá do quiz, você não vai conseguir. Tem gente que memoriza 4, 5, 6, 8, mas chega uma hora que a cache L1 do seu cérebro, ela enche, né?
E aí é interessante você ter. E aí, se você colocasse nessa mesma memória as datas de aniversário, os números de telefone das pessoas que você quer memorizar, né? O seu CPF, a sua senha nos sistemas, na rede social. Então, você tentar guardar tudo isso no mesmo lugar, você colocaria o lápis em cima da mesa e quando olhasse para o lado que voltava, você não lembrava mais onde botou. Certo? Então, naquela história, quando você levasse um tropeção, você não lembrava nem o seu endereço. Né? De tanta coisa que estaria na mesma memória. Então, o nosso cérebro também organiza assim. Memórias rápidas, para uso imediato, mas de pequena capacidade. E aí um segundo nível, com mais capacidade e mais lento, um terceiro nível, né, com mais capacidade e mais lento, e por aí vai. Tem coisas que a gente quer memorizar, né, fazer com a data de aniversário daquele meu tio, mas eu não estou lembrando. Mas daqui a pouco, né, eu lembro. Aí você leva um tempo, no outro dia você lembra. Né? Eu sou assim com nome de pessoas, né? Qual o nome daquela pessoa? Eu sou ruim só para nome. Aí eu fico pensando, não lembro. Aí, 3 dias depois, lembrei. O nome de fulano é tal. Né? E aí você vê como eu sofro, né? Porque eu não consigo memorizar o nome dos meus alunos. Demora que só. Demora que só para memorizar. Bem, aí aqui só algumas variações de memória. Então, as memórias DRAM, que são aquelas usadas em memória principal e são mais lentas e tal, elas ganharam algumas evoluções, receberam evoluções, né, foram melhorando ao longo do tempo, apesar disso ser muito lento em comparação ao avanço que os processadores tiveram ao longo dos anos. Certo? Um avanço bem interessante das memórias DRAM foi a ideia de criar memórias DRAM síncronas. O que acontecia? Em resumo, antes das memórias DRAM síncronas, a memória, o pente de memória lá, ele tinha um clock dele. Então, com esse clock, ou seja, tinha um relógiozinho, e aquele relógio dele é que determinava quando é que ele ia fazer a refrescagem. Certo? Eles mudaram e fizeram o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos linkar essa lógica da refrescagem com o clock do processador. Então, agora vai ser o seguinte, a memória não tem clock, e o processador tem uma saída do clock dele, um fio mesmo, que conecta na entrada da memória. Então, o clock da memória é ditado pelo clock do processador. O que é que mudou? O que mudou é que agora o processador tem como, ele sabe estimar quando é que a memória vai estar pronta. Né? Porque você programa o computador para dizer o seguinte, olha, a cada, sei lá, 200 clocks, eu estou chutando, certo? A cada 200 pulsos de clock, a memória entra em refrescagem. Entendeu? Aí coloca-se no processador um contadorzinho. Quando dá 200 pulsos de clock, a memória está em refrescagem. O que é que isso ajuda? Ajuda o processador a organizar o pipeline dele. Certo? Porque o que acontece? Baseado nisso, vamos olhar agora para o pipeline e as instruções. Você tem o processador tem um programa para ser executado. Aí o que é que ele faz? Ele classifica as instruções entre instruções que acessam memória e instruções que não precisam de memória. São só operações e tal. Ele classifica. Aí ele sabe, cada instrução daquela, estima-se quantos clocks cada instrução precisa. E aí, como os processadores atuais, eles têm a capacidade de mudar a ordem da execução das instruções, o que é que ele faz? Ele programa, ele coloca várias instruções para leitura de memória. Né? Então, ele pega o seu programa e diz assim, olha, eu vou fazer assim, eu vou tentar ao máximo ler as variáveis que eu preciso, né? Baseado em quê? Que variáveis ele vai ler? As que foram declaradas? Não. As que têm operações aritméticas envolvidas. Né? Se você declarar lá e não tiver uma operação aritmética envolvida, ele não vai incluir. As que têm operações aritméticas, aí ele põe na ordem. Primeiro vai ser essa operação, então eu preciso desse dado. Aí ele monta quais são os dados que ele vai precisar. Então, iniciou o programa, ele dispara uma rajada de pedidos, certo? Para a memória. Olha, eu quero, ao invés de dizer, me dê essa variável aqui, não. É um array, me dê todos esses elementos daqui. Uma lista grande. Faz vários pedidos.
E aí ele passa para a fase seguinte, que é começar a executar as operações aritméticas. E aí, como a memória é um sistema independente do processador, enquanto ele está resolvendo algumas operações aritméticas, os dados que ele requisitou anteriormente vão chegando, certo? E aí vão chegando e aí vão permitindo que ele execute. E aí o que acontece? Qual é a ideia do processador? Qual é a tentativa que ele faz? Enquanto a memória está disponível, ele faz várias solicitações de leitura. Agrupa e vai pedindo. Ler ou escrever também. Leia isso, escreva aquilo. Leia isso, escreva aquilo. E aí ele sabe que vai ter um momento que a memória vai entrar em refresh, né, em refrescagem. Aí ele para de fazer acesso à memória e aí ele conta, a memória vai fazer refresh agora. Então é hora de quê? Do processador executar as operações aritméticas com os dados que chegaram. Tá? Então é como se ele pede, aí a memória, eu estou indisponível. Aí ele, beleza, então agora vou usar o que chegou aqui. O que é que chegou para mim? Chegaram esses dados aqui. Então eu vou executar todas as operações aritméticas aqui dentro. E aí, se surgir uma instrução que precisa de mais dados da memória, que não chegou ainda, ele tira da fila. Não, você vai depois. Né? Fica aguardando, aí coloca na fila. E vai executando. Quando, pelos cálculos dele, quando a memória estiver disponível novamente, aí ele manda uma segunda, pega dessa fila e manda uma segunda lista de pedidos da memória. Certo? E aí o que acontece? Ele consegue se planejar. Essa é a ideia da SDRAM. Ele consegue se planejar e montar o pipeline dele de tal forma que ele não seja tão prejudicado pela refrescagem. Mas é um sistema perfeito? Longe disso, não é perfeito. Porque nem sempre ele consegue. Né? Nem sempre tem instruções suficientes para fazer acesso à memória, nem sempre os dados têm operações aritméticas numa quantidade suficiente para ele aproveitar aquele espaço, e tem um problema também das dependências de instruções. Se tiver uma instrução que para executar depende do resultado da anterior, ele só vai conseguir executar aquela se a anterior estiver disponível. Aí se a anterior não tem aquele dado, aí ele não executa a próxima. Se a próxima depender dessa segunda, também não executa. Se a próxima depender da terceira, também não executa. Então, é longe de ser perfeito, certo? É longe de ser perfeito. Mas o processador, se a memória é SDRAM, ele consegue aproveitar e tentar sincronizar o seu pipeline com os períodos de indisponibilidade da memória. Então, essa é a sacada, certo? As memórias DDR, que o DDR é de Dual Data Rate, ou seja, é taxa de dados duplicada, veio porque as memórias conseguiram modificar a tecnologia das memórias para elas enviarem dados dobrados em ciclo de clock. Então, em cada ciclo de clock, ele mandava um bloco. Aí, com a DDR, em cada ciclo, ele manda 2. Tá? Eles fizeram um lance com a questão de clock, que o clock é uma onda, né, um sinal que sobe e desce. Né? Sobe e desce. Então, antigamente, ele mandava, quando o clock subia, ele mandava. Aí o clock descia, quando subia de novo, mandava o outro dado. E a DDR, eles duplicaram. Então, ele envia o dado na subida do clock, quando o clock desce, ele manda um novo dado. Sobe, manda mais um. Aí o clock desce, manda mais outro. Certo? Então, no final, ficou duplicado. Né? Então, aí ele consegue mandar muito mais dados. E os avanços posteriores, DDR2, 3, 4, que vocês conhecem, foram muito mais avanços em clock, né? Ou seja, em aumentar a velocidade de acesso a essa memória. Certo? A tecnologia se manteve mais ou menos estagnada. E esses avanços no clock da memória estão muito abaixo dos avanços nos processadores. Certo? E aí por isso também que a gente vê, ao mesmo tempo, um aumento não só no clock, mas no núcleo dos processadores, né? Muito mais núcleos, e muito mais memória cache, certo? Justamente para conseguir balancear o sistema. Aí aqui como é que seria um chip de um SDRAM, mas aqui é mais uma curiosidade, então aqui só para vocês entenderem, aqui para montar um chip maior, aqui nesse exemplo, foram utilizados
blocos de 16 megabits, mas aí foram utilizados 4 blocos desse. Então isso é muito comum. Fabrica essa memória, aí fabrica-se um bloco desse aqui, uma matriz de células, aí pega esse bloco, fabrica isso aqui, deixa ele funcionando bonitinho, e aí o fabricante de memória, ele escolhe quantas matrizes dessa ele vai colocar no chip, né, no pente de memória. Aqui ele colocou 4, mas ele poderia colocar 8, 16, 32, e aí ele consegue fabricar memórias maiores e menores, certo? Então, é só a questão de acoplar mais matrizes de células como essas. Né? Sim, aqui eu já falei, né, o Double Data Rate, né, que na subida e na descida do clock ele envia dados, né, então ele duplicou a velocidade. Tá? A Mitsubishi criou um cache e patenteou isso, sabe? Cache DRAM, que é aquela ideia que eu coloquei para vocês, né? Que é você ter uma memória dinâmica, né? Que a memória dinâmica ela é lenta e tal. Aí dentro da memória dinâmica, dentro do mesmo pente, coloca-se alguns blocos de memória SRAM. E aí você consegue fazer um balanceamento, certo? Entre as duas coisas. Né? E a gente vai encerrar por aqui. Na próxima aula, a gente vai começar a falar aqui de memória cache, certo? E aí a gente vai se aprofundar um pouco nessa questão de memória cache e principalmente no impacto dessas memórias cache no desempenho dos processadores. Por que a gente vai falar especificamente de memória cache? Por que a gente não entra para falar de memória mais aprofundada, de memória DRAM, SRAM e todos os tipos de DRAM e tal? É porque, do nosso ponto de vista, a gente não consegue fazer muita coisa para melhorar o desempenho dos nossos sistemas, a não ser comprar uma memória nova. Eu tenho uma cache, eu tenho uma DDR, e eu tenho uma memória principal aqui desse tipo, e está muito lenta, o que é que eu posso fazer? Compro uma nova. Não tem outra alternativa. Se o problema for memória principal, a alternativa é essa. Já a memória cache, quando você tem problemas e tal, a memória cache é onde você consegue explorar com o software. Você sabe, está com problema de memória cache, então vamos melhorar o seu código para você melhorar o acesso à memória cache. Então, com memória cache é onde a gente consegue mexer, certo? HD, o acesso está lento, não tem o que fazer, é comprar outro, certo? Mas aqui não, aqui a gente consegue, na verdade, a gente pode explicar da seguinte forma, né? Memória cache é muito sensível a como os programas são escritos, certo? Por isso que a gente vai dar uma ênfase maior em memória cache. Bem, então a gente vai parar por aqui, tá? Deixa eu encerrar aqui. Eu sei que tem